Olá a todos. Desde criança sou suscetível a todo esse tipo de coisas paranormais. Sempre tive o azar de poder ver coisas que os outros não veem. Tenho muitas histórias, mas desta vez vou contar sobre uma criatura de que ouvi falar em outros relatos. Acho que essa capacidade de ver coisas que os outros não conseguem não se limita apenas a espíritos. Quando eu tinha 7 anos, fui com minha mãe e meu irmão morar na casa dos meus avós, numa cidade chamada Rio do Sul. Eu estava com meu avô e depois ele me deixou por um momento enquanto ia comprar sorvete numa mulher próxima. Fiquei sentada em um banco na frente da casa, olhando para o céu. Naquela época estava cheio de estrelas. Eu gostava de ficar horas olhando para o céu e imaginando meu futuro. E então, vendo as estrelas, de repente vi algo que aconteceu naquele céu noturno, cobrindo as estrelas enquanto voava longe de mim. Parecia um homem, um humano com asas, uma figura negra que voava com as asas quase sem se mover. Lembro-me muito bem de como corri para contar à minha mãe e à minha avó que vi um homem com asas, todo preto, sobrevoando a cidade. Claro que a única coisa que isso causou foi risadas. Ninguém acreditou em mim. Nessa casa morava eu, meus avós, meus tios, minha mãe e meu irmão. Éramos 7. Estávamos todos jantando dias depois que vi isso, quando já era tarde e adormeci na sala. Como sempre, alguém me pegou para me levar para a cama. Depois de um tempo, ouvi meu irmão rindo com meus tios e avós, assistindo televisão. Estavam ali bem perto do quarto, na sala. Os ouvi só por alguns segundos, porque adormeci de novo. Algo me acordou novamente. Dessa vez era alguém no meu quarto. Não consegui ver, mas consegui sentir. Levantei e saí para ir para a sala com os outros, mas antes disso, algo me fez virar a cabeça, virando em direção à minha cama. Ali, bem atrás de onde eu estava, pude ver algo, parado ao lado. Era uma figura negra com chifres, cercada por algo que parecia um pano, como se tivesse asas e envolvesse seu corpo com isso. Demorei alguns segundos para conseguir fugir e gritar. Minha avó correu para me abraçar e eu contei o que tinha visto. Ela acreditou. Disse-me que também tinha percebido, primeiro com uma sensação de angústia no peito, depois com um cheiro pútrido que de repente cercou a casa. Felizmente, foi a última vez que vi aquela criatura. Nunca mais vi, nem na minha casa, nem no céu, em lugar nenhum. Há 2 anos voltei para a capital para morar com meu pai. Minha mãe ficou lá na cidade com seu marido e meu irmão. Muitos anos se passaram desde aquela visão, mas há poucos dias minha mãe me ligou para dizer que a senhora Rosana, aquela de quem meu avô gostava de comprar sorvete e que apreciávamos muito, faleceu. Espero que descanse em paz. Durante a ligação, notei que minha mãe queria me contar outra coisa, só não sabia como. No final, acabou contando e disse que aquela criatura, aquela de que eu vi e da qual zombaram, tinha sido vista novamente, desta vez por algumas pessoas da rua. O primeiro que lhe contou foi um de seus amigos. Ele disse com muito medo que tinha visto uma coisa em um sonho vívido, algo saindo de seu quarto numa madrugada. Alguns dias depois, sem parentesco aparente, sua ex-esposa, a quem ele ainda amava, morreu num acidente de carro. Mais tarde, na igreja onde meus avós vão, uma irmã contou que um de seus netos, junto com seu pai, tinha visto um ser demoníaco voando sobre a casa deles e que só eles podiam ver. 3 dias depois, o jovem tentou tirar sua vida. Minha mãe disse que o menino estava obedecendo algumas vozes que de repente lhe vieram à cabeça. A mais recente foi que minha mãe ouviu um bater de asas muito alto, logo na porta da sala. Ela correu assustada porque nunca tinha ouvido nada assim. Foi aí que de repente eu me lembrei de tudo o que tinha vivenciado. Reclamei com minha mãe por não ter acreditado em mim, pois até o marido dela, quando soube de todas aquelas aparições, disse a ela que também tinha visto, mas há muito tempo, quando era adolescente. Não sei o que pode ser essa coisa, demônio, espírito, não sei. Se há uma coisa em que acredito ser verdade, é que traz consigo tragédias.
Espero que algum dia alguém possa ler ou ouvir minha história. Tudo aconteceu certa vez, quando eu voltava para casa depois de férias em Acapulco há 3 anos. Sempre que tive oportunidade, fui visitar meus parentes que moram lá. Já moro em Querétaro há 5 anos e meio. Para quem não é mexicano ou não conhece, Querétaro é um estado muito bonito e tranquilo aqui em meu país. Naquela ocasião viajei com minha família, mas tive que voltar sozinho mais cedo por motivos urgentes de trabalho. Minha esposa e meus filhos ficaram lá porque ficaram um pouco doentes e iriam receber a visita do restante da família materna e paterna. Havíamos aproveitado aquela viagem para fumigar o cômodo principal, devido a uma infestação de insetos que acabou surgindo em nossa casa. Então, quando voltei mais cedo, sem poder entrar no meu quarto, tive que ficar em um sofá-cama que tínhamos no corredor da casa. Naquela noite, caiu uma forte chuva na cidade, tão forte que derrubou algum poste, deixando-nos sem luz. Nada podia ser ouvido, exceto a chuva e o vento. Eu, sem luz e no sofá, tentava dormir porque o dia seguinte seria um dia difícil de trabalho, mas o desconforto de estar ali e os barulhos vindos de fora não deixavam. Já era muito tarde, eu estava virando de um lado para o outro do sofá, me arrumando de todas as maneiras para ver se algum me caberia confortavelmente. De repente, quando me virei para a sala, percebi que ao meu lado estava uma criança, um garotinho de uns 2 anos, vestindo um macacão idêntico ao que meus filhos usavam. O pior foi que ele conversou comigo, perguntou se poderia ficar comigo. Ele me disse que a tempestade o assustava, que não o deixava dormir. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Eu estava sozinho em casa, pelo menos tinha que estar. Eu não sabia como, mas a única coisa que pensei em fazer foi agir como se não estivesse com medo. Falei para ele dormir, que no dia seguinte tinha que trabalhar bem cedo, que não podia ficar acordado até tarde. Não tenha medo, eu disse a ele. É apenas uma tempestade, nada mais. Eu orei e esperava que aquela visão fosse embora, que eu a visse se afastar, ou simplesmente desaparecesse num piscar de olhos, mas não foi isso que aconteceu. Ele ficou muito tempo ao lado do sofá, sem sair, sem parar de me olhar. Eu não sabia o que fazer. Fechar os olhos me deu o mesmo medo de continuar a vê-lo. Eu senti que se eu fizesse isso, se eu fechasse os olhos, ele iria se aproximar de mim ou algo parecido. A carinha daquela coisa estava escondida na escuridão. A única coisa iluminada pela luz da janela era o macacão igual ao do meu filho. Ele me pediu para carregá-lo. Finalmente, sem qualquer recurso, sem saber mais o que fazer, desisti. Tirei forças da lembrança da minha família e coragem para enfrentar aquilo mesmo com muito medo. Eu levantei-me e o carreguei sem vê-lo. Ainda posso senti-lo preso ao meu corpo. Eu podia sentir seu peso. Ele me pediu para levá-lo até a janela para ver a tempestade e eu andei até lá. E não parecia que eu fazia isso por conta própria. A chuva não parou até que de repente percebi que já estava vendo o nascer do sol. A luz do sol apareceu e eu percebi que meus braços estavam cruzados, que não havia nada entre eles, apenas a postura, como se ainda estivesse segurando uma criança. Eram 6 horas da manhã. Liguei para minha esposa para saber como estavam as crianças. De repente, fiquei muito preocupado com eles, pois dias antes nos disseram que talvez eles estivessem com início de pneumonia. Como mencionei, esse foi o motivo para eles não voltarem comigo. Minha esposa me disse que estava tudo bem, e contei-lhe apenas que sonhei que as crianças estavam muito doentes. Não consegui explicar mais nada para ela, nem mesmo que naquele momento eu estava diante da janela, olhando para fora. Isso foi o que aconteceu comigo, e até hoje não tenho explicações, não tem problema me chamarem de louco, mas eu sei o que presenciei. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Desde que eu era criança,
Todos os homens mais velhos da minha família me levavam para pescar sempre que tinham oportunidade. Era como um ritual familiar. Ser o mais jovem significava que seria o próximo na fila para me tornar um especialista, como todos eles afirmam ser. Quem levou isso mais a sério foram meu pai e seu irmão Matthew. Nossas casas eram enfeitadas como aquelas que você provavelmente já viu em shows de pesca. Não vou entrar em detalhes, mas se você entrasse em minha casa, instantaneamente perceberia que meus pais passam mais tempo na água do que na terra. Na verdade, esta é a história dele, não a minha. Meu pai é um cara muito difícil de se assustar, mas deixe-me dizer, sempre que ele conta essa história, é como se ele fosse uma pessoa diferente. Ele não gosta de falar sobre isso, mas de vez em quando, numa reunião de família ou numa ocasião especial, um dos meus parentes pede-lhe para contar e ele conta. O nome do meu pai é John. Ele estava pescando com meu tio Matthew e seus amigos íntimos Rich, Jeff e Monty. Eles sempre partiram cedo, antes mesmo de o sol surgir no horizonte, indo para um local remoto que todos concordavam ser um território de pesca privilegiado. Este lugar ficava a algumas horas de barco do cais mais próximo, escondido em uma área isolada que poucas pessoas se preocupavam em explorar. O dia começou como qualquer outra pescaria, com o barco cortando suavemente a névoa que subia da água. Eles ancoraram o barco numa área familiar, cercada por uma densa floresta. Monty foi o primeiro a abrir uma cerveja, mesmo sendo tão cedo. Eles pescaram durante horas, e os únicos sons eram os ocasionais e suas próprias risadas. À medida que o anoitecer se aproximava, a luz começou a diminuir e uma densa neblina surgiu da água. Meu pai descreve isso como o barco sendo literalmente engolido pela neblina. Rich, que era o pescador mais experiente do grupo, dizia que nunca tinha visto neblina tão densa. Jeff estava quase tão bêbado quanto Monty, ambos aparentemente não se incomodando com a neblina que os envolvia. Estava começando a escurecer. Eles originalmente pensaram que poderiam simplesmente sair da neblina, mas isso não parecia levar a lugar nenhum. Meu pai e Rich concordaram que Matthew deveria apenas tentar tirar o barco e levá-lo para o mar aberto, onde a neblina provavelmente não seria tão densa. Matthew concordou, mas mesmo sendo normalmente o mais cauteloso, ele evitou por pouco colidir com a costa. Eles relutantemente aceitaram o fato de que provavelmente teriam que passar a noite no barco. Meu pai argumentou que eles precisariam contar às suas famílias sobre a situação e, claro, eles foram para uma área que não tinha área de celular. Meu pai se ofereceu para desembarcar em busca de um sinal e Rich e Jeff disseram que se juntariam a ele. Já Matthew ficaria para trás para proteger o barco e Monty estava cada vez mais bêbado. Meu pai, Jeff e Rich foram até a costa e pularam do barco. Meu pai fez questão de prender os sinalizadores de emergência no barco caso eles se perdessem. Os três seguiram para a floresta escura como breu, iluminados apenas pelo brilho das lanternas de seus telefones. Eles começaram a subir a colina, na esperança de que um terreno mais alto lhes desse uma chance melhor de encontrar um sinal de celular. Meu pai sempre fez questão de enfatizar o quão escura, mas assustadoramente nebulosa, a floresta estava naquela noite. Ele diz que você praticamente podia sentir que estava cortando a neblina. Assim que eles estavam se adaptando à atmosfera densa, uma série de estranhos ruídos de cliques começaram, primeiro emergindo diretamente na frente deles antes de cercá-los completamente. Esses sons eram diferentes de todos os sons da floresta com os quais estavam familiarizados. Era rítmico, mas errático, como se alguém estivesse digitando um código. A distinção do ruído deixou uma coisa clara. Era feito por uma pessoa. A constatação de que não estavam sozinhos os atingiu como um trem de carga. Rich, o mais experiente quando se trata de sobrevivência ao ar livre, disse com urgência para que desligassem as lanternas. Não revele nossa posição, ele sussurrou com preocupação na voz. Quando a luz se apagou, a escuridão tornou-se mais densa que a neblina. Os cliques pararam abruptamente,
substituídos por um silêncio. O tempo perdeu sentido enquanto eles ficavam ali. Tenho certeza de que todos estavam pensando a mesma coisa. A ideia de que eles pudessem ter tropeçado em algum tipo de reunião clandestina ou culto na floresta era assustadora. Então, tão repentinamente quanto havia parado, o silêncio foi quebrado por ruídos, desta vez muito mais próximos. Depois o silêncio novamente, e então um grito ecoou por todo o lugar. Um som tão primitivo e cheio de angústia que os deixou paralisados. Antes que pudessem processar o que estava acontecendo, ruídos rápidos de passos surgiu pela floresta em direção a eles. Os 3 homens partiram, voltando por onde vieram. Agindo por medo e por puro instinto, meu pai disparou o único sinalizador que tinha com eles. O clarão cortou a neblina, iluminando a floresta. Por um momento, a floresta ficou clara como o dia, e a visão que seus olhos encontraram foi nada menos que horrível. Iluminado pelo brilho vermelho do sinalizador, estava um bando de mais de 10 indivíduos vestidos com o que só poderia ser descrito como trajes tribais. Alguns deles brandiam lanças de madeira, mas a luz do sinalizador durou apenas uma fração de segundos. Meu pai descreve essa parte como o sentimento de puro terror mais avassalador que ele já experimentou. A floresta parecia lutar contra eles enquanto fugiam, esquivando-se dos galhos e saltando sobre as raízes. Por algum milagre eles emergiram da linha das árvores, ofegantes e desorientados, mas vivos. Eles gritaram para Matthew ligar o motor. Matthew obedeceu imediatamente e o barco avançou no momento em que aquelas pessoas alcançavam a costa. No caos, meu pai disparou o sinalizador que tinha no barco para o alto. Depois de um segundo, quando a luz do sinalizador atravessou a neblina, eles viram seus perseguidores à beira da água. Foi bizarro. Devia haver pelo menos 20 deles, parados imóveis à beira da água. A luz do sinalizador desapareceu e ficou escuro novamente. Matthew conseguiu se afastar uma distância segura e parou o barco. Depois que o motor foi desligado, os únicos sons eram de suas respirações. Meu pai disse que não conseguiu processar o que aconteceu por quase 1 hora. Eles acabaram se revezando na vigilância enquanto os outros dormiam e partiram logo pela manhã assim que a neblina se dissipou. O engraçado é que Monty desmaiou antes de tudo acontecer e não se lembra de nenhum detalhe daquela noite. Ainda sinto arrepios na espinha quando ouço ele contar essa história. Não é mentira, porque sinto em sua voz o medo que teve em morrer naquele dia. Minha esposa Megan e eu estamos juntos há 10 anos e nos casamos há 2. Graças a Deus e muita luta, acabamos de comprar uma casa juntos há menos de 1 mês. No entanto, as coisas começaram muito mal. Mudamos para uma pequena cidade do interior da Geórgia chamada Waycross. Esses são todos os detalhes que darei para evitar mais problemas. Estamos em uma rua tranquila, com uma propriedade grande em frente a uma área repleta de bosques, o que foi um dos atrativos para minha esposa e eu. Planejamos adotar um cachorro e criar nossos filhos aqui. Por isso queríamos uma propriedade grande para o cachorro e as crianças brincarem. Ambos trabalhamos em turnos similares. Eu chego em casa por volta das 5 da tarde e ela chega por volta das 6 na maioria das vezes. As 2 primeiras noites na casa foram completamente normais. Era fim de semana, então passamos o dia todo desempacotando as coisas. Na segunda-feira, quando estávamos os 2 na cama, tendo apagado as luzes há cerca de 20 minutos, ouvimos uma música alta vindo do quintal. Nossos vizinhos mais próximos dos 2 lados estavam distantes o suficiente para que não pudéssemos ouvir nada. Definitivamente vinha do nosso quintal e não era música de festa ou algo do tipo. Era uma música antiga, muito antiga. As janelas estavam fechadas, então depois de trocarmos olhares horrorizados, abri minha janela do lado da cama e a música ficou mais clara. Era uma música que parecia dos anos 40 ou algo assim, tocando alto. Tinha um tom ligeiramente sinistro
mesmo que fosse uma música alegre, mas naquele momento, ouvir aquilo vindo do nosso quintal era simplesmente aterrorizante. Ainda estávamos aprendendo sobre a casa, mas pensamos que devia haver um interruptor de luz do quintal lá embaixo. Corri para baixo até a porta dos fundos, liguei os interruptores ao lado da porta e um deles acendeu as luzes do quintal. Não vi ninguém no quintal. Abri a porta e a música estava obviamente mais alta, mas ao caminhar pela grama percebi que não vinha do quintal, mas sim dos bosques. A música tocou até o final enquanto eu estava do lado de fora, parado lá, olhando para todos os lados. Quando a música terminou, houve silêncio novamente. Parecia que alguém estava fazendo uma brincadeira boba de boas-vindas. Voltei para minha esposa e disse a ela que provavelmente eram apenas algumas crianças tentando nos assustar por algum motivo. Ao ouvir isso, percebi o quão estúpido e estranho soava. Por que alguém faria isso? Na noite seguinte aconteceu de novo. Poucos minutos depois de apagarmos as luzes no quarto, a música do lado de fora começou a tocar novamente. Desta vez estava muito mais alta e a música tocando era aquela que todo mundo conhece, Tiptoe Through the Tulips. Megan e eu nos olhamos novamente, desta vez com genuína preocupação porque esperávamos que fosse apenas uma vez, mas estava acontecendo de novo. Olhei pela janela e desta vez pude ver algo na grama. Não era uma pessoa, mas definitivamente tinha algo lá fora. Disse a minha esposa que iria verificar. Ela disse que deveríamos chamar a polícia, e eu disse que sim, faríamos isso se as coisas tomassem outro rumo. Saí com a ideia que todo homem tem. Tinha que mostrar quem mandava naquele lugar, quem era o dono daquelas terras. Quando estava no quintal, vi que o objeto na grama era menor do que eu pensava, e a música sinistra estava vindo dele. Chegando mais perto, vi que era um rádio antigo. Desliguei e olhei para cima para minha esposa que estava observando, e segurei o rádio, gritando que alguém o deixou ali para nos assustar com a música. O que ela fez em resposta não foi algo que eu esperava. Ela começou a gritar meu nome para eu correr para dentro. Perguntei por quê, e ela gritou de volta: "Tem pessoas atrás de você." Esta declaração fez meu coração doer, e me virei para encarar o bosque. Vi 3 figuras em pé, separadas por cerca de 6 metros uma da outra, claramente de frente para mim. Elas não estavam correndo na minha direção, apenas estavam lá, paradas. Eu estava desarmado e corri de volta para dentro de casa, fechando a porta atrás de mim. Minha esposa estava no andar de cima, histérica, já chorando. Disse a ela que chamaria a polícia, e foi o que fiz. Enquanto estávamos assustados, ouvimos batidas em uma das portas ou janelas. Eu e minha esposa explicamos desesperadamente a situação para os 2 policiais que chegaram, e mostrei a eles o rádio no chão. Perguntei se podiam levá-lo como evidência para impressões digitais, e disse que só tinha tocado na parte de cima com a alça. Eles levaram o rádio. Também verificaram a frente do bosque com suas lanternas por alguns minutos, provavelmente como um impedimento para as pessoas no bosque pararem com seu comportamento, se ainda estivessem lá. Quando os policiais foram embora, honestamente voltamos a nos sentir vulneráveis e assustados. Mas graças a Deus, aquelas pessoas nunca mais voltaram. Isso foi há apenas algumas semanas e Deus nos livre se elas voltarem. Tentarei filmar isso. Meu nome é Mauro, sou colombiano, filho de pais portugueses, e recentemente servi como tenente em uma unidade de elite do exército. O que vou contar é algo que ainda hoje me assombra em pensamentos. Foi um acontecimento que desafia a lógica e que ainda me faz questionar tudo o que penso saber sobre a vida e também sobre a morte. Tudo começou num dia quente de verão. Minha unidade e eu estávamos hospedados em um hotel antigo nos arredores de uma pequena cidade. Nosso objetivo era claro, tínhamos que invadir um esconderijo utilizado pelo crime organizado na região. De madrugada partimos em comboios para o nosso destino.
todos com a atenção que sempre carregávamos em cada intervenção, pois poderíamos não voltar mais para as nossas famílias. A estrada era praticamente uma linha reta cercada por campos e alguns prédios abandonados. No meio do caminho passamos por uma casa que ficava em um local muito incomum, tão isolado que o simples fato de alguém morar ali parecia sem sentido. Era uma casa desgastada pelo tempo, com pintura descascada e um jardim coberto de mato. O que realmente me chamou a atenção foi o movimento atrás de uma das janelas sujas e embaçadas do térreo. Havia uma garotinha de não mais de 8 anos ali. Suas mãos bateram no vidro enquanto ela gritava, embora o som do nosso motor, juntamente com as janelas fechadas, não nos permitissem ouvi-la. Sobretudo, não era preciso ouvi-la para entender o desespero que seus olhos transmitiam. Seus gestos eram frenéticos, como se cada segundo aumentasse sua angústia. Instintivamente, minha mão foi até o comunicador para sugerir que um veículo do comboio parasse para verificar, mas o olhar do meu comandante me lembrou da prioridade de nossa missão. Foi uma decisão dolorosa. Cada fibra do meu ser gritava para que parássemos e ajudássemos, mas as ordens eram claras e não havia espaço para desvios. Horas depois de termos completado a missão sem grandes contratempos, regressamos pelo mesmo percurso. A lembrança da garota ainda está gravada em minha mente. Não consegui tirar seus olhos cheios de desespero da cabeça, então convenci o comandante a fazer uma parada na casa. Estacionamos a pouca distância da entrada principal e os faróis iluminou a casa. Antes de sair do veículo, verificamos nossos equipamentos e armas, preparados para qualquer sinal de hostilidade, e em formação cerrada nos aproximamos da propriedade. Cercamos a propriedade rapidamente, certificando-nos de que não havia ameaças externas ou sinais de ocupação por qualquer grupo armado. Sem detectar nenhum movimento, nos agrupamos em frente à porta. "Polícia Militar, abra a porta!" gritei, esperando que, se houvesse alguém lá dentro, cooperasse sem violência. O silêncio que se seguiu foi a nossa única resposta. Após um breve tempo, tomei a decisão de entrar à força. Após a batida forte da porta, e uma vez lá dentro, começamos a verificar cada cômodo da casa com nossas lanternas. A casa estava mobiliada com alguns móveis em péssimo estado e todo o lugar estava cheio de poeira. Após uma verificação minuciosa do primeiro andar, começamos a subir as escadas para o segundo andar. Foi aí que o ar começou a mudar. Um cheiro fétido e pesado começou a permear nossas balaclavas. Ao chegar ao segundo andar, a origem do fedor tornou-se notavelmente clara e todos trocamos olhares. O cheiro podre de morte era insuportável ali. Caminhamos lentamente pelo corredor, com a cautela que se tem quando se sabe que vai encontrar alguma coisa. A porta do primeiro quarto estava entreaberta. Terminei de abri-la e a imagem que se revelou diante dos nossos olhos foi de partir o coração. Ali, espalhados pelo chão do quarto, jaziam os corpos de várias crianças. Entre aqueles corpos pequenos e frágeis ela estava, a garota na janela, tão pálida como quando a vi gritar. Embora nenhum de nós fosse perito forense, a experiência ensinou-nos a reconhecer os sinais inequívocos de uma morte prolongada. Essas crianças estavam mortas há pelo menos 3 dias. A decomposição começou a marcar suas características físicas. Ficamos em silêncio processando a cena, a tragédia, bem como o fato de um cadáver ter gritado conosco por socorro. Depois de encontrarmos os corpos e nos certificarmos de que não havia mais ninguém dentro da casa, saímos para relatar a situação. Assim que a PGR e os demais chegaram, saímos do local e não ouvi mais nada durante vários dias, talvez uma semana inteira. Finalmente, depois de algum tempo, recebi a notícia de que os corpos haviam sido identificados e as famílias estavam sendo notificadas. Um dia, meu comandante me abordou com um pedido incomum. Ele me explicou que os pais da menina que vimos na janela queriam conhecer a pessoa que encontrou a filha deles. Embora não fosse obrigatório, o gesto poderia encerrar aquela tragédia. Então decidi aceitar.
Parte de mim precisava ver esse ciclo se encerrar. A reunião foi em um local pequeno e discreto. Os pais da menina, um homem e uma mulher marcados pela dor, estenderam-me as mãos com uma gratidão que me deixou sem palavras. Obrigado. Nossa filha desapareceu há mais de 5 meses. A polícia parou de procurar há muito tempo. As palavras de gratidão e as lágrimas nos seus olhos fizeram-me compreender a magnitude da nossa descoberta acidental. Até aquele momento acreditava sim em um ser maior, mas não em acontecimentos inexplicáveis. Talvez não tenha sido a garota pedindo ajuda, e sim Deus me fazendo ir até aquele lugar. Dirigi mais de 800 quilômetros até a cabana do meu amigo John para um fim de semana de snowboard. Na época desta história, eu tinha uma caminhonete velha e tinha meu equipamento de snowboard na traseira dela. Estava a cerca de 45 minutos da cabana do meu amigo neste ponto. Já era tarde, por volta das 23 horas. Estava completamente escuro nessa estrada e estava chovendo muito. Não havia praticamente nenhum outro carro na estrada além de mim naquela hora. Eu tinha acabado de pegar minha caminhonete do mecânico algumas semanas atrás. Frequentemente tinha problemas com essa caminhonete, e aquela noite não foi exceção. Talvez no pior momento possível, na estrada mais silenciosa e escura, de repente meu motor começou a superaquecer completamente. Diminuí a velocidade e encostei no acostamento, e esperei esfriar. Depois, lentamente voltei para a estrada, mas mesmo em baixa velocidade o motor começou a superaquecer novamente. Tive que encostar e desligar a caminhonete. Fui até o capô para tentar achar o problema, mas não consegui na escuridão e na chuva. Tive que ligar para John. Nessa estrada, porém, minha operadora não tinha sinal. Não consegui chamar por ajuda e me senti ferrado. Entrei na caminhonete novamente para ligá-la e esperar pelo menos no calor do motor. Parecia não superaquecer enquanto estava parada. Tentei mais uma vez dirigir, mas a mesma coisa aconteceu. Tive que esperar uns 10 minutos antes de ver um carro passando. Estava com os alertas ligados, abri a porta e agitei os braços. O carro que passava parou. Era um Toyota pequeno. O cara abaixou o vidro e agradeci por ele parar e perguntei se podia usar o celular dele. Ele perguntou o que tinha acontecido. Disse a ele que minha caminhonete estava superaquecendo e não era possível dirigir. Então ele perguntou se eu estava sozinho. Pausa por um segundo e disse: sim. Ele pegou o celular e me entregou. Tinha sinal. Liguei para meu amigo John, ele atendeu e perguntei o que deveria fazer. Ele disse para ligar para a empresa de reboque específica na região e que ele viria me buscar. Passei minha localização exata para ele e ele disse que estava a caminho. Depois disso, liguei para a empresa de reboque que ele me indicou e pedi assistência. Durante as 2 chamadas, o cara no carro me observou o tempo todo. Tentei não olhar para ele, no entanto. Depois das ligações, devolvi o celular para o homem e agradeci. Ele disse que não tinha problema, e sem dizer mais nada, ele subiu o vidro e seguiu pela estrada para a escuridão à frente. Fiquei sozinho novamente. Voltei para minha caminhonete para me aquecer. Eu estava molhado e tremendo de frio. Desliguei os faróis por um segundo, só para ter uma ideia de como estava escuro lá fora. E quando digo que não conseguia ver nem um palmo à frente, não estou exagerando, era uma escuridão total. Fiquei na caminhonete esperando e esperando. Resolvi jogar no celular, até que ouvi um estrondo na janela do passageiro. Saí do meu corpo com o susto que levei. Não conseguia ver muito da pessoa, estava muito escuro lá fora, e os faróis não iluminavam muito os lados da caminhonete. Ouvi a voz de um homem começar a implorar por ajuda. Ele gritava para eu abrir a porta, me disse que ia morrer de frio. Ouvi ele tentar abrir a porta sozinho, mas estava trancada. Aproximei a lanterna da janela, mas mal ajudava a ver quem estava do lado de fora. Tudo que vi foi alguém com um casaco preto muito grande com o capuz na cabeça.
Gritei de volta perguntando o que estava acontecendo e o homem do lado de fora respondeu dizendo que estava perdido e precisava sair da chuva. Não confiei nisso. Pensei no que perguntar para ele me provar que não era alguém que queria me prejudicar. Nisso, ele tentou agressivamente abrir a porta trancada, então começou a bater mais forte no vidro, ainda gritando por ajuda. No calor do momento, decidi seguir meu instinto e liguei a caminhonete. Ele percebeu isso e começou a bater mais forte no vidro para quebrá-lo. Direcionei a caminhonete para a estrada, acelerei apesar do dano que certamente estava causando ao motor superaquecido, mas pelo menos o homem ficou para trás. Mas então vi algo que não esperava, que fez meu coração errar a batida. Ao subir a colina, notei o reflexo de luzes traseiras na beira da estrada. Ao passar pelo carro estacionado, percebi que era o mesmo Toyota de antes, aquele que o homem dirigia. Diminuí a velocidade e baixei a janela para ver se o homem estava no carro, mas não vi nada. Parecia que o carro estava vazio. Significa que aquele homem que estava batendo na minha janela era ele, e ele estava tentando me enganar para abrir a porta, para fazer sabe-se lá o quê. Continuei dirigindo minha caminhonete, sabendo muito bem que estava estragando o motor, mas não me importei naquele momento. Parei alguns minutos depois quando vi faróis se aproximando do outro lado e tive vontade de comemorar de emoção quando percebi que era o caminhão de reboque. Pisquei minhas luzes e ele puxou para o lado. Quando o motorista saiu, contei a ele o que havia acontecido. Ele brincou que havia chegado na hora certa, depois perguntou se o cara tinha arma ou algo assim, mas eu disse que não conseguia ver. Ele respondeu: "Bem, então é melhor sairmos daqui rápido." Ele levou cerca de 15 minutos para acoplar a caminhonete e, nesse tempo, o Toyota nunca passou por nós. É possível que ele tenha voltado por onde veio exatamente por esse motivo. Usei o telefone do motorista do guincho para ligar novamente para John e dizer-lhe para nos encontrar na oficina. Para resumir o resto, John e eu ainda praticamos snowboard naquele fim de semana e a oficina arrumou meu veículo, trocando a bomba d'água. Quando eu tinha 17 anos, meu pai teve câncer. Os prognósticos eram muito ruins, mas ele ainda decidiu passar por todo o procedimento que lhe permitiria lutar até o último momento. O câncer, até mesmo o tratamento para combatê-lo, pode ser terrível demais para a pessoa, mas também para todos ao seu redor. Minha mãe se dedicou a apoiá-lo e a orar. Rezou como nunca tinha feito antes. Fazia isso todos os dias, sem falta, de manhã, à tarde e à noite, como ela foi ensinada a fazer quando era criança. Após 2 anos de tratamento, mudando completamente de vida e também 2 anos de fé e dedicação inquestionáveis de minha mãe a Deus, meu pai, contra todas as probabilidades, foi salvo. Minha mãe acreditava que Deus o colocou nas mãos dos melhores médicos para salvá-lo, que o ajudou em cada sessão de quimioterapia. Ela acredita que Deus teve uma influência muito forte na salvação de meu pai. Então decidiu dedicar todo o seu tempo livre a partir de então para apoiar a igreja. Acima de tudo, as pessoas necessitadas, as pessoas sem esperança, as pessoas que precisavam ouvir a sua experiência, a sua mensagem de fé. Antes disso, meus pais, embora tenham sido criados como católicos, tornaram-se completamente ateus, céticos em relação a tudo, e foi assim que ensinaram a mim e a minha irmã mais velha a ser. Não acreditávamos em nada, muito menos que foi Deus quem salvou meu pai. Achávamos que era uma falta de respeito com os médicos, com a ciência, e não podíamos deixar de zombar um pouco da minha mãe, da mudança dela. Porém, no final, como sempre fazemos nesta família, decidimos apoiá-la. Eu ia à igreja por ela sempre que podia, principalmente porque era uma rua muito vazia e escura. Lembro-me, e é por isso que escrevo, de um dia ir buscar minha mãe num sábado,
quando realizariam a cerimônia da primeira comunhão. Quando cheguei, havia poucas pessoas tirando fotos em frente à igreja. Lá dentro já estava vazio e começavam a apagar as luzes. Já era noite e lá estava eu sentado no último banco, esperando como sempre. O padre veio até mim e me contou que minha mãe estava no escritório, com a outra voluntária da igreja, que não demoraria muito, e então me pediu para tirar o boné que estava usando. Relutantemente eu o ouvi. Alguém falou com ele do lado de fora como se fosse tirar uma foto e ele saiu, fechando as portas da igreja atrás de si. Então fiquei lá dentro, sozinho. Algumas velas ainda acesas no altar eram a única coisa que iluminava aquela igreja. Peço desculpas, mas nesse momento percebi o quão sombria ela parecia ser. Pensei nas pessoas que todos os dias iam àquele lugar para rezar, para implorar ajuda. Vamos lá para colocar de uma forma melhor. Pensei em tantas pessoas que iam convencidas da existência de um ser maior. Eu estava pensando nisso quando percebi que não estava sozinho. Na frente, na primeira fila, algo com um véu branco levantou-se de repente, como se ela estivesse deitada, e sentou-se. Por causa do pouco que se destacava do banco, pensei que fosse uma menina. Levantei-me para chegar um pouco mais perto. Ao dar alguns passos à frente, pude ver que, na verdade, era uma menina fazendo a primeira comunhão. Ela ainda estava sentada ali, de vestido, como se esperasse por alguém. Talvez ela não tivesse família e estivesse apenas esperando pelo padre, ou talvez seus pais não tenham ido. Havia tantas possibilidades. O vestido dela tinha mangas compridas. Era lindo, um vestido que nunca vi antes em minha vida. Ele também parecia muito grande para ela. No entanto, não é incomum que crianças vestissem roupas de outras pessoas. Ouvi como se ela estivesse cantando, como se estivesse orando enquanto cantava. Aí falei para que ela soubesse que eu estava ali, para que ela não se assustasse se me visse de repente. Olá. Quando eu disse isso, ela de repente se virou para mim. Seus olhos mal ultrapassavam o banco, e eu não conseguia vê-los por causa do véu que ela usava. Ela se levantou e caminhou em direção à porta à sua esquerda, aquela que dava para os escritórios. Ela se movia de maneira muito estranha. O vestido arrastou-se sobre ela de modo que não conseguia ver os pés se movendo. Ela caminhava sem mover um único centímetro do corpo, como se estivesse rígida e apenas avançando. Quase gritei com ela que a saída não era por ali, que ela não podia entrar naquele local. Levantei-me para caminhar em sua direção e percebi o eco que meus passos faziam pela igreja enquanto caminhava rapidamente. Percebi também que não tinha ouvido seus passos. Eu a segui pelo longo corredor ao lado da igreja. À minha esquerda pude ver a luz do escritório acesa. Minha mãe estava lá dentro, mas a menina foi em direção à direita, em direção à saída dos fundos. Eu a segui à distância para ter certeza de que ela estava bem, que alguém a estava esperando atrás da igreja. Não havia nada atrás, a não ser um terreno baldio gigante, muito escuro, mas eu tinha visto que às vezes as pessoas estacionavam seus carros lá. A garota deixou a porta aberta e eu andei até lá. Do outro lado só havia escuridão, não havia uma única luz lá fora. Quando cheguei à porta, pude vê-la a cerca de 15 metros de distância. Quase não era visível na escuridão daquela noite e, de repente, aquele vestido branco caiu no chão. O que ainda andava era uma mulher com a pele completamente enrugada, tão enrugada que nem com uma idosa se parecia. Era algo que eu nunca tinha visto antes. Ela caminhou arrastando os pés. O vestido foi deixado no chão enquanto ela caminhava na escuridão. Embora zombem de mim, naquela época pensei que era uma velha que poderia precisar de ajuda, que estava desorientada. Eu então tentei segui-la, ajudá-la. Passei pelo vestido e tentei procurá-la, mas ao me afastar da igreja, a escuridão daquela noite não me deixou ver nada, nem mesmo onde coloquei meus pés. Peguei meu celular e ele não parecia clarear nada, pois tinha uma neblina muito leve ao meu redor. A luz só funcionava quando eu apontava para o chão, mas nada, não tinha ninguém ali. Resolvi voltar para contar ao padre e à minha mãe,
mas quando passei pelo vestido ele não estava mais lá. Aquela mancha branca no chão agora era uma espécie de saco plástico, meio no chão, meio enterrado. Corri para o corredor confuso. Ouvi vozes. O pai estava encostado na porta do escritório, brincando com minha mãe e a outra voluntária. Fui até lá rapidamente e contei-lhes o que acabara de ver. O rosto da minha mãe e da senhora mudaram completamente, mas o padre simplesmente me repreendeu. Ele me disse para não sair por aí falando essas coisas, ainda mais dentro da igreja, e saiu saindo pela mesma porta que dava para os fundos. A outra senhora estava pálida, não disse nada. Minha mãe apenas me disse para me apressar e pegar as coisas dela. Nós três saímos e começamos a andar. A senhora conseguia atravessar a primeira rua para chegar rapidamente à casa, mas preferiu caminhar conosco, apesar de demorar quase o dobro do tempo para chegar em sua casa. Parecia que ela estava muito nervosa. Elas falavam coisas como se estivessem falando de um assunto que já conheciam, mas que não estava totalmente claro para mim. Depois de um segundo percebi que estavam falando sobre o que eu vi, sobre uma menina que aparecia andando pela igreja quando havia cerimônias de primeira comunhão. Não falei mais nada. Não perguntei nada. A senhora se despediu quando chegamos em minha casa e se foi. A única vez que tentei perguntar à minha mãe o que vi, ela me disse que não havia razão para falar comigo se eu não acreditava nessas coisas, que eu deveria encontrar uma explicação lógica para isso. Quando eu fui falar sobre isso com minha irmã, ela zombou muito de mim, por acreditar em espíritos. Desde então, sempre que há a primeira comunhão e tenho que ir à igreja por causa da minha mãe. Acredite, nunca mais fiz isso sozinho. Olá, estou escrevendo para vocês de Campinas. Gosto muito do canal e, por isso, resolvi contar a seguinte história que aconteceu comigo. Tudo começou em 2015. Nessa época eu não morava em Campinas. Nesse ano entrei no ensino médio, onde tudo acontece. Vou omitir o nome. Direi apenas que é uma escola exclusiva para meninas. Estudei à tarde. A escola era muito grande, cheia de natureza. Desde que comecei, parecia-me bonita, mas ao mesmo tempo um tanto sombria. Por ser bem grande, às vezes até me perdia nos corredores. Os professores eram conhecidos por serem bem-humorados, e havia uma senhora que sempre se sentava para conversar conosco. Num dia que estávamos falando sobre o filme da Freira, ela mencionou que ali sempre aparecia para ela duas meninas que tinham morrido atropeladas na frente da escola. De certa forma, isso foi algo que me assustou muito, mas deixei passar como uma simples história. Quando chegaram as datas comemorativas da Páscoa, o clima na escola estava muito pesado, como se houvesse algo ali. Fora isso, eu me sentia mal o tempo todo. Lembro perfeitamente que naquele horário escurecia às 6 da tarde e como eu saía às 8 da noite, então já estava completamente escuro quando ia embora. Naquela ocasião, era uma sexta-feira de novembro e eu ia ensaiar uma valsa para o aniversário de 15 anos da minha prima. Pedi permissão para sair às 7 para ir ao ensaio e nesse horário eu fui embora. Para isso, cabe ressaltar que minha sala de aula era uma das mais distantes da porta de saída, então tive que atravessar toda a escola. Estava quase chegando à porta de saída, quando estava andando por alguns canteiros de flores e comecei a sentir como se alguém estivesse andando ao meu lado e respirando em meu ouvido. Fiquei com muito medo, não me virei, só comecei a correr até chegar na porta e comecei meu caminho. Porém, contei às minhas colegas, e elas também disseram que sentiam uma coisa estranha naquele lugar quando se escurecia. Era como se o coração ficasse acelerado do nada. Essa foi a primeira coisa que experimentei naquele lugar. A segunda história que vivi aconteceu comigo e com 4 amigas minhas. A escola é bem grande, como mencionei, e quando tínhamos aulas livres, gostávamos de ir deitar na grama de um canteiro nos fundos da escola. Também havia ali objetos guardados que a instituição não utilizava mais, inclusive um velho caminhão sempre esteve lá,
mas nunca havíamos prestado atenção nele. Até que uma tarde, quando estávamos deitadas na grama, minhas amigas e eu vimos que a traseira do caminhão parecia estar aberta. Quando percebemos que parecia destrancada, fomos e movemos a porta pensando que estaria fechada, mas para nossa surpresa ela se abriu e decidimos entrar por curiosidade para observar. Havia instrumentos musicais que tocávamos e mais algumas coisas sem sentido. Pedi às minhas amigas para descermos, pois não me sentia bem em estar ali. Com isso, uma das meninas sugeriu que tirássemos uma selfie antes. Concordamos e descemos do caminhão. Quando descemos, todas comentamos entre nós que nos sentíamos estranhas ali dentro. Voltamos para a aula. Lembro que particularmente tivemos aula de matemática. Gostávamos muito da nossa professora e contamos a ela o que havíamos feito ao subir no caminhão. Ela nos olhou muito preocupada, nos disse que aquilo tinha sido muito errado, pois ele sempre estava trancado, nunca ele esteve destrancado. Nesse mesmo dia que entramos no caminhão, como todas estavam em casa, minha amiga que tirou nossa selfie nos enviou as imagens. Mas elas estavam todas pretas. Era como se tivesse tirado a foto com o dedo pressionado contra a câmera. Isso foi estranho e assustador. Graças a Deus, nada aconteceu conosco, mas esses fenômenos que presenciamos foram bizarros. Um costume que era feito como atividade era que podíamos ficar e acampar nas instalações. A verdade é que nunca fiquei, mas quem ficou disse que viu acontecimentos estranhos e que os assustou, como se tudo isso não bastasse. Poderíamos acrescentar também a experiência de um menino que justamente frequentou a escola nesse dia por causa da namorada. Foi-lhe permitida a entrada. Eram cerca de 8 da noite e as instalações ainda estavam vazias, exceto pela namorada do jovem e a responsável pelo acampamento. Ele se dirigiu para um dos quartos dos fundos, onde ela estava, mas depois de passar por uma das jardineiras, ele viu 2 garotas. Elas estavam sentadas naquele lugar, com olhos perdidos e expressões desprovidas de qualquer sentimento. Isso fez com que o menino sentisse um arrepio, pois soube imediatamente que aquelas presenças não eram normais. Ele correu para o lugar onde sua namorada estava, pálido. Ele contou a ela o que tinha visto, e ela imediatamente relacionou o fato ao infeliz incidente da dupla de alunas da escola que havia perdido a vida anos atrás. Sem dúvida, esta é uma instituição cheia de energia e muitos mistérios. Despeço-me de vocês, desejando-lhes um ótimo mês e que Deus lhes abençoe. Olá a todos. Meu nome é Bruno e essa história aconteceu em 2010, na época que eu morava no Sul. Você já teve uma base secreta ou esconderijo quando criança? Acho que muitos de nós, crianças, costumávamos construir esse tipo de coisa, até mesmo com lençóis. Quando meus pais começaram a me permitir sair de casa, encontrei esse lugar no meio da floresta. Parecia uma cabana abandonada. Essa experiência aconteceu quando eu estava no 5º ano do ensino fundamental. Eu andava com 2 crianças da turma e foi quando estava com elas que descobri a cabana. O nome dos meus amigos eram Lucas e João. Sempre saíamos juntos e brincávamos nessa mata. Quando abrimos a porta, vimos teias de aranha por toda parte. Parecia que tínhamos acabado de entrar em uma masmorra ou em algum jogo de videogame. Rapidamente percebemos que no passado alguém devia ter morado ali, pois ainda havia móveis lá. No entanto, a maior parte estava quebrado e inutilizável. Ficamos emocionados com nossa nova descoberta. Parecia que era nossa nova base secreta. Daquele dia em diante, passamos a maior parte do tempo depois da escola nesse lugar. Peguei uma cadeira velha da minha casa e levávamos quadrinhos e salgadinhos. Foi incrível. Queríamos manter esse lugar para nós mesmos. Decidimos que ninguém mais da nossa escola ou de fora dela poderia entrar. Então, juntos, roubamos de nossos pais um cadeado e uma trava. Instalamos do lado de fora da porta e trancamos sempre que saíamos.
Também instalamos uma trava no interior para que pudéssemos manter as pessoas afastadas enquanto estivéssemos dentro. Todos os dias na aula decidíamos quem seria a primeira pessoa a chegar lá, e essa pessoa se tornaria o porta-chaves do dia. Quem quer que chegasse depois disso teria que usar um sinal secreto, um tipo específico de batida para conseguir entrar. Essa batida era bem simples, e ainda me lembro, era assim: 2 batidas e uma pausa, uma batida e uma pausa e finalmente 3 batidas. Então, um dia, Lucas e eu estávamos indo até lá enquanto esperávamos que João finalmente aparecesse. Naquele dia, ele foi retido por alguma atividade depois da escola. Depois de um tempo, Lucas e eu ouvimos uma batida na porta na cabana. Nós dois pensamos que ele havia chegado, então corri até a porta para destrancá-la e deixá-lo entrar. Mas Lucas agarrou meu braço e sussurrou: "Essa não é a batida." Uma voz do outro lado da porta, que parecia a do nosso amigo, disse: "Ei, pessoal, sou eu. Abra a porta." Isto foi seguido por 3 batidas curtas. Foi muito estranho porque era ele quem tinha criado a batida, e agora ele não estava usando. Eu disse ao Lucas que devia ser João lá fora, e que ele simplesmente esqueceu como era a sequência. Mas então ele me lembrou que havíamos prometido nunca abrir a porta até ouvirmos a batida. Estávamos obrigados pelo nosso juramento a manter a porta fechada, e levamos isso muito a sério. Outras 3 batidas rápidas vieram à porta, e ficamos ali em silêncio. Seguiram-se mais batidas. Não era a batida secreta, então a porta permaneceu trancada. A voz atrás da porta, que me pareceu a de João, começou a ficar com raiva. "Abre a porta", ordenou com uma voz séria, e ficamos em silêncio. "Por que vocês não abrem para mim?" ele disse. Não sei quantas vezes quase fui até lá e abri. Eu estava realmente lutando com a ideia na minha cabeça, mas algo lá no fundo sempre me persuadia a manter distância até ouvir a batida secreta correta. Mas desta vez algo parecia errado. Houve mais uma batida e a voz agora soava cada vez menos com a voz do João. Quase soava com uma voz de fumante, não parecia nada com ele. Olhamos um para o outro com olhos que imploravam para que isso acabasse. Éramos crianças e tudo isso não era algo que deveríamos passar. De repente, as batidas pararam e não havia nada além de silêncio. Minha ansiedade desapareceu. Esperamos uns 20 minutos no mínimo e então destranquei a porta e olhei para fora. Não havia ninguém lá. Saímos da cabana e fomos para a casa do João. Quando chegamos lá, vimos a mãe dele lavando roupa e perguntamos onde ele estava. Ela disse que ele estava doente. Ela teve que correr para a escola porque ele estava com febre alta. Quando ela chegou lá, ele já estava na ambulância indo para o hospital. Isso nos fez sentir um medo horrível. Por um lado, é claro, estávamos preocupados com o nosso amigo, mas, por outro lado, percebemos que não poderia ter sido ele quem estava na porta da cabana. Depois que saímos da casa dele, conversamos sobre o que aconteceu, e nós dois nos consideramos sortudos por não termos aberto a porta. Meu amigo sugeriu que provavelmente não deveríamos voltar lá novamente, e eu concordei. Seguimos caminhos separados e voltamos para casa. Quando cheguei em casa, o sol ainda estava alto e muito quente. Minha mãe ainda não tinha chegado do trabalho. Deixei minha mochila na sala e me lembro de pegar Coca-Cola na geladeira. Eu estava me sentindo muito cansado e deitei no sofá por um tempo e fechei os olhos. Devo ter ficado com os olhos fechados por no máximo 10 segundos quando ouvi um barulho, uma batida na porta. Nessa época, nossa casa tinha acabado de ser construída e ainda não tinha o portão na garagem. Levantei-me e fui até a porta, e então parei no meio do caminho. Algo me ocorreu. Eu reconhecia a batida. 2 batidas pausa, uma batida pausa e 3 batidas finais. Essa era a nossa batida secreta. Minha cabeça estava girando e doendo, e bateram na porta novamente. Isto não foi coincidência. Eu podia ver através do vidro fosco quem ou o que quer que estivesse lá fora. Era maior que meus amigos. Era uma sombra escura e enorme parada.
Eu senti como se o que quer que estivesse tentando entrar em nossa cabana tivesse me seguido até em casa. As batidas na porta ficaram cada vez mais altas. Eu não sabia o que fazer. Então liguei para Lucas, que estava comigo na cabana. E depois de alguns toques, ele atendeu o telefone e nem o deixei falar. Ei, você não vai acreditar no que acabou de me acontecer. Ficou um silêncio. Ele não me respondeu. Então outra voz falou pelo telefone e disse: abra a porta. Isso é tudo que me lembro. Acordei deitado no sofá. Eu me perguntei se era apenas um sonho, mas então vi o telefone caído no chão. Era um telefone com fio. Rapidamente o engatei de volta e me afastei dele. No dia seguinte, na escola, Lucas disse que ouviu algumas batidas em sua casa, que pareciam a nossa batida. Eu me pergunto até hoje se algo vindo da floresta nos seguiu. Talvez algo tenha acontecido naquele lugar, mas não tenho certeza. Se alguém já passou por algo parecido, gostaria de saber. Talvez alguém mais velho saiba o que nos seguiu naquele dia. Descarto que seja uma pessoa de carne e osso, pois a voz do João soou nítida do lado de fora da cabana. Meu nome é Christian, e esta é uma história que aconteceu comigo em 2019 e quero compartilhar com vocês, pois até agora ninguém acredita em mim, mesmo eu jurando que essa história é totalmente real. Era quase final de ano quando procurava um emprego. Não foi fácil conseguir um perto de onde moro, mas felizmente para mim um amigo meu disse-me sobre um emprego como vigia em uma galeria. O trabalho era das 23 horas até as 5 da manhã. Não era o melhor horário, mas o salário era bom e eu não morava longe. No primeiro dia só recebi instruções sobre como e quando fazer minhas rondas e como usar os equipamentos. Sinceramente me pareceu muito fácil, já que a galeria não era muito grande. Algo que, no entanto, me pareceu estranho é que a pessoa que me deu as instruções fez um comentário um tanto assustador. Espero que você não desista tão cedo. Você é o terceiro que tenho que treinar esse mês. Ele disse. Por que eu renunciaria? Perguntei-lhe. Pessoalmente acho que são adolescentes espertos tentando arrombar e roubar algo para pagar o vício. Por isso quero que você fique atento. E assim que ver ou ouvir algo estranho, haja rápido, ok? Ele terminou de me dizer. Ele não me deu mais instruções, pois o trabalho era muito fácil. E comecei no dia seguinte. O local, apesar de não ser muito grande, parecia muito maior do que realmente era. As luzes ficavam apagadas e a escuridão dava uma sensação de desconforto, e fora isso também percebi que não haviam câmeras. Minhas primeiras rodadas foram normais, até que em determinado momento ouvi um barulho estranho, algo que vinha do porão onde estavam várias coisas das diferentes lojas. O barulho era muito claro, mas indecifrável, como se você estivesse tentando torcer um tubo de plástico. Olhei para ver o que era, pois pensei que poderia ser alguém tentando entrar por uma das janelas que davam para a rua. Quando desci, tentei acender a luz, mas ela só tilintou. Não dava para iluminar lá embaixo. Então peguei minha lanterna e comecei a andar pelo local. A certa altura me deparei com algo. Parece estranho descrever, mas era algo como um armazém de manequins. Claro, foi bastante assustador ver tantas figuras imóveis, mas eu ainda tinha que ver de onde vinha o barulho e curiosamente parecia vir dos fundos. Parecia vir de um daqueles manequins. Este manequim em particular era um tanto estranho. Tinha braços muito longos e seu rosto me parecia perturbador. Acho que por isso estava no porão sem ser usado por nenhuma das lojas locais. Ele tinha 2 olhos grandes e ovais e um sorriso bastante longo, nada comum em um manequim. Não prestei mais atenção nisso, pois vi que a janela que dava para a rua estava realmente aberta e deixando entrar o vento frio da noite. Presumi que esse fosse a causa do barulho, já que o vento conseguia movimentar os manequins sem problemas. Então fui até lá fechar a janela. Enquanto andava, uma voz zombeteira me pegou de surpresa, me fazendo procurar por toda parte essa pessoa que havia entrado furtivamente no local.
Procurei a origem da voz e não havia nada. Me virei e juro que quase tive um ataque cardíaco quando vi que aquele manequim estranho estava olhando para mim. Ele havia se mexido, havia se virado e agora ele estava de frente para mim. Eu não conseguia me mover, não sabia se deveria me mover, mas o que aconteceu a seguir me fez pular de medo. Posso jurar que aquele manequim piscou. Eu apenas prendi a respiração sem acreditar no que estava acontecendo. Aquela coisa havia se mexido e novamente piscou como se quisesse mostrar que isso era real, que eu não tinha imaginado. Aquele boneco fez isso várias vezes e meu cérebro não conseguia reagir. Como poderia um objeto de plástico se mover? Como poderia aquilo piscar? Deixei cair minha lanterna e ela apagou porque a bateria saiu. Enquanto eu procurava freneticamente no chão, vi a bateria a poucos metros de onde eu estava e com a lanterna nas mãos rastejei até ela e tentei colocar de volta o mais rápido possível, mas não ligou. Levantei e continuei tentando, mas de repente senti mãos em volta do meu peito, mãos duras e frias que me seguravam com firmeza. Não consegui fazer nada, prendi a respiração e uma voz que parecia sair daquela coisa disse: "Não tenha medo, você agora é meu anjinho da guarda." Devo confessar que se não fiz xixi nas calças naquele momento, foi porque meu corpo todo estava paralisado. Numa onda de adrenalina, corri até chegar às escadas, saí e fui até a sala da guarda, me tranquei para procurar as chaves da galeria. As encontrei e fui até a porta para finalmente sair daquele lugar, mas algo me impediu, alguma coisa. Alguém estava subindo as escadas enquanto cantarolava uma música que eu nunca tinha ouvido antes. Eu não esperei para ver o que era. Finalmente usei as chaves e em desespero saí da galeria. Naquele dia cheguei em casa chorando e esperando que tudo isso fosse apenas um pesadelo, já que eu não tinha ideia do que tinha acontecido. Obviamente pedi demissão. E ainda hoje me pergunto o que era aquela coisa e por que estava ali. No entanto, espero nunca mais a ver e continuo orando a Deus, pedindo para que Ele tire aquele dia da minha memória. Antes que me esqueça, ao longo dos anos, na minha família sempre fomos perspicazes e temos habilidades desde que nos lembramos. Éramos 3 menininhas. Nossos pais eram separados e morávamos com nossa mãe, que voltava do trabalho à noite e nos deixava sozinhas em casa. Eu devia ter apenas 9 anos, minha irmã mais velha 10 e a mais nova 6. A casa era estreita, mas tinha vários andares. Sempre havia barulhos estranhos e nosso único guardião era um Doberman, que foi do meu pai um dia. Desde que papai foi embora, víamos crianças em casa, elas eram sinistras e nos assustavam. Seus olhos eram brilhantes, às vezes vermelhos, às vezes nos mostravam dentes afiados. Nosso quarto era dividido em 2 seções, já que no andar de cima havia uma carpintaria que meu pai usava. Havia um pequeno pátio, digo pátio porque era um pequeno espaço ao ar livre, que tinha uma cúpula de plástico e dava para um armazém. Esta área era cercada por 4 muros altos e a cúpula ficava sobre a sala. Era normal dormirmos e à noite víamos algo pulando na cúpula. Poderia muito bem ser um gato, mas como entrou lá? Queríamos pensar na possibilidade de que não eram aquelas crianças sinistras. Na porta da sala havia uma escada e uma janela de vidro chinesa. Muitas noites era possível ver a silhueta de alguém subindo as escadas. Nosso consolo era um boneco e uma boneca. O boneco se chamava Pepe e era do tamanho de um bebê de 3 meses, um daqueles bonecos que fechava os olhos quando você colocava na cama. E a Lola? A Lola era uma boneca que, se bem me lembro, era parecida com o Pepe, mas um pouco menor e com o cabelo mais comprido. Essa boneca era da minha mãe, então sempre tentávamos cuidar muito bem dela. Por causa das crianças assustadoras, escondemos nossas bonecas em um depósito embaixo da escada. Por alguma razão, eles sempre levavam Lola. Era assim que Lola às vezes aparecia numa cadeira na sala de jantar,
na lavanderia ou no chão do nosso quarto. Em mais de uma ocasião durante a noite soou como um baque. Quando nos entreolhamos, percebemos que Lola havia caído. A primeira vez que isso aconteceu, olhamos para o chão. A boneca estava ali, perto da cama, mas longe da prateleira. Queríamos pegá-la. Minha irmã mais velha mal ia tocar nela quando vimos que ela estava sendo puxada para baixo da cama. Situações como esta eram frequentes. Às vezes não dormíamos e esperávamos por nossa mãe. A casa não era nossa, era do meu avô. E quando ele morreu, a esposa dele deu-nos uma escolha: sair de lá. Lembro de pedir para nossa mãe se mudar para outra casa, mais próxima da escola, mas se não fosse possível, sair de lá já seria o suficiente. A mudança foi cansativa, porque os brinquedos se moviam, e o mais estranho foi que nossa caixinha de joias que levamos para a marcenaria desapareceu logo no dia da mudança, junto com Lola. Nunca soubemos sobre aquelas crianças sinistras. Com o tempo, descobrimos através de histórias que as crianças provavelmente eram duendes, ou talvez demônios que estavam tentando nos atormentar. No entanto, nossa maior descoberta foi recentemente. Um dia todas nós falamos naturalmente sobre Lola e como foi triste perdê-la. Quando minha mãe nos disse: "Quem é essa Lola?" Nós três respondemos: "Sua velha boneca." Minha mãe tem certeza que nunca teve uma boneca com esse nome e disse que não gostava e que nós também nunca tivemos uma boneca assim. Talvez possa ser um efeito Mandela, ou talvez aquela boneca pudesse ser outra coisa que podia se transformar em bonecos. Queremos acreditar que tudo isso foi fruto da nossa imaginação, mas é difícil que seja, já que todas nós se lembramos perfeitamente. Obrigado por ouvirem minha história. Que Deus abençoe a todos do canal Diário dos Pesadelos. Abraço de Ana Clara Estevão. Oi a todos, meu nome é Kevin e venho contar uma coisa muito esquisita que aconteceu comigo e com minha namorada. A verdade é que nunca tínhamos vivido algo assim, nem tínhamos visto coisas paranormais em nossas vidas. Então simplesmente tomávamos isso como lendas e pronto. Naquela noite experimentamos isso em primeira mão, e como é sabido, você não acredita até que aconteça com você. Esta experiência não foi sobre bruxas, pactos, mas vimos algo muito assustador. Já passava da meia-noite. Estávamos na estrada, vindo da casa da minha sogra. Estávamos ouvindo histórias de terror porque minha namorada e eu nos divertimos muito com isso, e somos grandes fãs de tudo relacionado ao gênero. Nossa cachorra estava dormindo e até aquele momento tudo estava tranquilo. De repente, o celular da minha namorada perdeu o sinal. Então as histórias deixaram de ser ouvidas, porque era ela quem as tinha no celular. Naquele exato momento, Molly começou a latir em direção à janela, olhando para fora. Seu latido era muito alto e ela estava brava. Ela só fica assim quando um estranho aparece no portão, ou quando percebe algo andando no terreno atrás de casa. Minha namorada olhou pela janela, mas não conseguiu ver nada. Estava tudo muito escuro. Então tentamos acalmar Molly porque ela estava incontrolável. Seu latido era tão alto que nos surpreendeu. Não importa o quanto minha namorada a acariciasse, Molly continuava olhando para fora e latindo excessivamente. Ela estava vendo algo que não conseguíamos. Minha namorada começou a ficar com muito medo, porque sabia que Molly não estava latindo só por latir. A verdade é que eu também fiquei um pouco assustado. Não achei que a cachorra estava louca, mas eu não queria apontar isso para minha namorada. Apenas disse a ela que não havia nada de errado, que os animais são assim. Mas não, eu sabia que de fato algo estava errado com Molly. De repente, ela não estava apenas latindo, mas também arranhando o vidro da janela como se tentasse sair. Foi então que vimos aquela coisa, que não era nem humana nem animal. Era um homem muito magro e alto, vestido de terno e com um sorriso de orelha a orelha. Ele vinha dançando, contorcendo-se de uma forma muito assustadora e sinistra. E o pior é que ele avançava na mesma velocidade que nós. Não consegui ver muito porque estava dirigindo e não conseguia tirar os olhos da estrada.
Quem viu tudo e ainda está traumatizada foi minha namorada. Ela diz que pelo pouco que conseguiu ver na escuridão da estrada de terra, era uma coisa muito alta e magra, como já mencionei, com um sorriso sinistro. Aquela coisa estava se movendo de uma forma muito abrupta e horrível, como se não tivesse ossos no corpo, porque aquela flexibilidade não era normal. Aquela coisa nos observava, zombando do nosso medo. Foi então que Molly parou de latir. Eu estava tremendo. Minha namorada se virou e começou a orar, enquanto me dizia para dirigir mais rápido e tirá-la de lá logo. Senti muita responsabilidade em nos tirar daquele lugar, daquela situação aterrorizante, sem que perdesse o controle do volante, porque estava com os nervos à flor da pele. Mesmo com Molly parando de latir, aquela coisa ainda estava lá, e eu não sei quando o perdemos ou quando ele desapareceu. Eu disse à minha namorada que aquela coisa havia sumido, mas ela não queria abrir os olhos, e muito menos se virar. Vi suas mãos suarem de medo. Ela ficou atordoada com o que acabara de acontecer. Molly foi para o banco da frente e subiu em cima da minha namorada, como se soubesse que ela precisava disso. Ainda estou surpreso com a capacidade dos animais de perceber as energias, sejam elas boas ou ruins. Bem, foi nossa cachorrinha quem nos avisou que estaríamos prestes a ver algo tão horrível que permaneceria em nossa memória pelo resto de nossas vidas. Minha namorada abraçou Molly o tempo todo e não se virou para a janela até chegarmos em casa. Obviamente contamos nossa terrível história aos nossos amigos e familiares, mas muitos acham difícil acreditar em nós. Minha namorada quis compartilhar isso para se sentir acompanhada. Bem, ela diz que sua família a acusou de ser louca, e bem, não os culpo. Moro na capital do Rio de Janeiro e sempre tive proximidade com o sobrenatural. Desde pequeno escutava e avistava coisas que outras pessoas não conseguiam. Minha família sempre foi religiosa, e por mais que a religião fosse um tema constante em minha vida, eu sempre tentei dar explicações lógicas para tudo. Porém, me deparei com uma situação em específico, na qual até hoje não consigo achar explicações. Em meados de 2016, no auge dos meus 16 anos, consegui minha primeira namorada. Ela também gostava desses assuntos paranormais e tinha algumas experiências. Estudávamos juntos e tínhamos o costume de ficar até mais tarde no curso para conversar. Numa determinada semana, me deparei com uma sequência de fatos que descrevo como estranhos até então. Chegávamos juntos ao curso e comecei a reparar que um dos porteiros do prédio nunca me cumprimentava. Porém, não era como se me ignorasse simplesmente. Parecia que eu não estava lá. Quando ele me olhava, eu tinha a sensação de que seu olhar me atravessava, como se eu não estivesse ali. Isso me dava a sensação de invisibilidade. Nessa mesma semana, tivemos uma atividade que consistia em achar pontos estratégicos na área do curso para fins de reformas, etc. Juntamos um grupo de 4 pessoas e começamos a explorar o local. Decidimos descer as escadas e explorar cada vez mais. Porém, quanto mais descíamos, mais descobríamos andares subterrâneos abandonados. Sentíamos receio de estar indo para um local proibido para estudantes, até que, após passar por uma sequência de locais sujos, úmidos e completamente abandonados, chegamos a um local que destoava dos andares anteriores. Era extremamente limpo e branco, algo totalmente fora de lógica, tendo em vista os locais que passamos antes de chegar a esse. No final daquele corredor, tinha uma grande porta branca. Ouvíamos vozes e ruídos. Era como se tivesse pessoas gritando e outras murmurando. Não tivemos coragem de ver o que havia por trás da porta e saímos do local. Após isso, uma série de estranhezas tomou conta do ambiente. Pessoas aleatórias olhando fixamente, alguns porteiros olhando com sorrisos estranhos e macabros. Por mais estranho que isso possa ser, eu conseguia encontrar respostas óbvias para esses acontecimentos na minha cabeça jovem e despreocupada. Até que determinado dia,
eu e minha ex-namorada decidimos ficar no prédio até mais tarde para conversar. Já passava das 18 horas quando subimos para o segundo andar de um dos prédios que estava interditado para termos mais privacidade. O segundo andar era um espaço aberto como uma grande varanda, com uma vista bacana. Subimos e ficamos lá por alguns minutos, quando coisas estranhas começaram a acontecer. Primeiro as luzes se apagaram, o que não era algo normal para aquele horário. Em seguida, os elevadores começaram a abrir, porém ninguém saía e ninguém entrava. Ignoramos esses acontecimentos e estávamos inertes em nossa conversa, até que depois de alguns minutos, um dos seguranças do prédio surgiu. Não podíamos estar ali quando ele apareceu. Pensei que iria nos expulsar e dar uma bronca em nós dois. Porém, surpreendentemente, ele passou por nós como se não estivéssemos ali. Achei estranho, mas imaginei que talvez ele não quisesse nos atrapalhar. Ele saiu e dentro de aproximadamente 20 minutos, outro segurança apareceu e novamente nos ignorou. Ele olhou para onde estávamos, porém era como se estivéssemos invisíveis para seus olhos. Meu corpo foi preenchido por um sentimento anormal ao olhar para ele e reparar naquele sorriso estranho. Podem me chamar de burro, mas mesmo com tudo isso, continuei ignorando essas coisas. Não quis deixar minha ex assustada e não queria arrumar um caso onde não tinha. Até que em determinado momento, as portas do elevador se abriram. Isso chamou minha atenção. Olhei e vi uma pequena menina saindo abraçada com algo que parecia uma mochila. Comecei a observá-la de baixo a cima e me assustei quando olhei para o rosto dela. Ela tinha uma sombra no local do rosto. Era como se tivesse uma névoa no lugar onde ficaria o rosto. Ela se sentou de costas para nós. Levantei-me rapidamente e puxei minha ex-namorada para o canto, sem deixar ela perceber que a menina estava ali. Eu ouvia risadas e barulhos estranhos vindos da garota, e estranhamente minha ex-namorada não mostrava reação alguma quanto àquela série de situações que estavam acontecendo. Desviei o olhar daquela menina por um segundo e ela desapareceu. Estranhei mais ainda, pois dessa vez não ouvi o barulho do elevador nem o barulho da porta que levava para as escadas. Imediatamente, decidi sair o mais rápido possível daquele local. Descemos rapidamente as escadas e quando chegamos ao pátio, reparei que as pessoas estavam olhando para nós com aquelas caras esquisitas e com aquele sorriso bizarro e sem naturalidade. Puxei minha ex pelo braço e saímos daquele prédio. Após sair, não tocamos no assunto até o ônibus dela chegar e ela ir para casa. Depois que fui para casa, refleti sobre o acontecido e não consegui uma explicação plausível para o que ocorreu. O pior viria depois. No dia seguinte, entrei em contato com minha ex-namorada como fazia todos os dias. Após uma pequena conversa, perguntei o que tinha acontecido e como ela, que normalmente se assustava fácil, estava tranquila e serena perante toda aquela loucura. Ela me respondeu que não tinha visto nada daquilo, que ficamos o tempo inteiro no andar e ninguém foi até lá, nem os seguranças, nem aquela maldita garota. Perguntei sobre os barulhos, as luzes e etc. E ela disse que não se recordava de nada disso. Para ela, nossa noite tinha sido normal. Até hoje não consigo explicar o que aconteceu naquele dia. Lembro do rosto daquela menina e do barulho bizarro que ela fazia em meio às gargalhadas. Bom, essa é minha história. Pode não ter sido assustadora, porém foi um dos dias mais estranhos da minha vida. Fico grato pela atenção.